O primeiro, sobre uma pessoa que é uma pessoa lamentável por tudo o que ela já fez publicamente. Eu não conheço a vida particular, não vou falar da vida particular dele. Sei o que ele fez a partir do momento em que ele entrou na atividade política e ele entrou depois pelas mãos da dona Dilma Rousseff, ele entrou no Supremo Tribunal Federal. É o senhor Edson Fachin. O Edson Fachin é um medíocre. Medíocre do ponto de vista de não dar bola para a sua dignidade. E quem não dá bola para a sua dignidade é porque não a tem. E ele não tem por tudo aquilo que ele já demonstrou. Foi um militante político, petista, podia ser de qualquer outro partido, é que o PT tem um viés mais clássico de radicalização e tem aquela imagem do partido que era o partido diferente e que ia ensinar ao Brasil e ao mundo o que era um partido político impecável. E a gente já viu que isto nem na utopia do Thomas Moros ele ousaria escrever um absurdo desses, de que haveria um partido político impecável. Em nenhum lugar do mundo ele existe, e no Brasil, então, o meu sorriso falou pelo resto. Muito bem. Ele fez a campanha da Dilma no palanque, fazendo discursos, foi nomeado por ela, e, de repente, quando entra no Supremo Tribunal Federal, põe aquela capa preta e pensa, e ele não só, muitos, e eles pensam que eles convencem a nós, pensa que convence que vai despir a sua camiseta do time do coração e vai abrir mão das suas ideias que ele carregava, a gente acredita, com ele até chegar no Supremo. Porque o juiz usurpa de Deus o poder de julgar os homens. Essa frase eu ouvi de um grande magistrado francês numa causa em que eu atuei na França. Ele diz: nós usurpamos de Deus o poder de julgar os homens. Mas o seu Fachin, que não engana mais ninguém, a menos que os que querem e gostam de ser enganados continuem radicalizando e perseverando nesta coisa de gostar, me engana que eu gosto. O seu Fachin hoje teve o desplante de dizer o seguinte, a respeito do problema da urna eletrônica. Ele disse, o voto impresso, né? Ele disse, o voto impresso auditável, isto é, o voto que vai mostrar de forma absolutamente clara e transparente que cada um votou verdadeiramente em quem votou, diz ele, o voto impresso auditável é, acredite se quiser, pernicioso, antieconômico e ineficaz. Eu vou, então, ter que admitir que o contrário, o voto não auditável, o voto não impresso e não auditável, ele é benigno, ele é econômico e ele é eficaz. Isto é, a votação transparente em que você vai saber que votou em quem votou, e isto é o ideal, eleição é para isso. Eleição traduz a intenção de uma maioria que se expressa através do voto. Então, se uma maioria expressa através do voto, é o voto que tem que ser contado e não o voto que é fabricado dentro dos mecanismos das entranhas
da tecnologia que 5 ou 6 membros do TSE manipulam para 210 milhões de brasileiros e te dão a resposta de uma eleição que você nunca vai saber na vida se ela foi verdadeira ou não. E o pior é que dizem, nunca houve uma fraude constatada até hoje. Claro que nunca houve uma fraude constatada. Quem vai constatar a fraude? Você que botou o dedo na urna e foi embora? Você não pode constatar. Aqueles poucos que apertaram botões e denunciaram que apareceu o rosto de João quando ele votou no Paulo, foram ignorados. Quem que vai constatar a fraude? Os fraudadores? Os fraudadores não vão dizer. E são 6 ou 7 os que controlam dentro do TSE todo o resultado das eleições. É por isso que nunca houve uma fraude constatada. Houve sim hackers, houve sim técnicos que já invadiram, que já passearam por dentro da tecnologia, que são intransponíveis, entre aspas, da NASA, do governo russo, do Pentágono. E quem é que se pode entrar nesses lugares altamente protegidos como quiser? Quem é que pode evitar de entrar num TSE tupiniquim, dirigido, evidentemente, pelos estroinas que a gente conhece? Mas o Fachin não se limitou a dizer isso. O militante, ele disse mais. Olhem só como ele diz aquilo que ele pensa e que os que pensam como ele pensam. Há um desígnio indisfarçado com 3 grandes objetivos. 2 pontos. Aí vem os 3 grandes objetivos daqueles que querem um voto limpo, auditável, comprovável. Ele diz que há 3 desígnios indisfarçados. Você fala, bom, deve ser uma coisa gravíssima. Quais são os desígnios indisfarçáveis? A exclusão do pensamento divergente. O primeiro desígnio é esse. Eu, então, querendo um voto limpo, comprovado, sem maracutaia nenhuma, sem hackers, sem marmelada, eu quero, com isso, excluir o pensamento divergente? Não. Se os detentores dos pensamentos divergentes concorrerem à eleição e o voto for auditável e limpo, se eles ganharem, o pensamento divergente ganhou. E o pensamento divergente do meu, sendo maioria, ganhou. Então vejam que o ministro fica tão cego que fica mais burro do que ele pensa que nós somos. Segundo, enfraquecimento dos mecanismos de monitoramento social e dos sistemas de freios e contrapesos. Por quê? O enfraquecimento dos mecanismos de monitoramento. O voto auditável e impresso, ele não enfraquece o monitoramento social. Ele, ao contrário, ele fortalece. E, finalmente, o descredenciamento das eleições como termômetro acurado da arbitragem social. Mas como que você está descredenciando a eleição quando você está querendo aprimorá-la e fazer com que ela seja mais séria e não admita fraudes? Então, ou o Fachin é muito mais sem vergonha do que eu imaginava, e eu imaginava que ele era muito sem vergonha, ou o Fachin é louco, porque os radicais enlouquecem. Ministro do Supremo Tribunal Federal, pertencente àquela quadrilha do Supremo Tribunal Federal. Então, quem enfraquece os fatores de monitoramento social são exatamente esses falsos juristas, esses militantes levando portadores de ideias que não são as ideias salutares para um país ter futuro.
diz ele no final, em paralelo à defesa inflamada de um novo método de votação, eis que há governantes que querem mudar as regras ao invés de obedecê-las. Os governantes não são tantos os que querem o voto impresso e auditável, não é? Então a gente sabe de quem ele está falando. Mas, ao invés de obedecer às regras, querem mudá-las? Claro, quando as regras são regras ruins e nós podemos fazer regras melhores, ótimo para todo mundo. E quando você diz, ao invés de obedecê-las, quem é o primeiro que deve obedecer às regras? Constituição e leis. Supremo Tribunal Federal. Quem é o primeiro hoje que vem desobedecendo, fazendo um prostíbulo do Supremo Tribunal Federal? Solta quem eles querem, prendem quem eles querem, decidem quando eles querem, põem na gaveta processos durante anos e julgam em 2 minutos o que eles querem. Então, quem é que está rasgando Constituição? Quem é que está pisando em cima das leis no Brasil? Aquele que mais deveria obedecer e fazer com que todos obedecessem essas regras, que é o Supremo Tribunal Federal. Portanto, o seu Fachin mostrou mais uma vez a cara dele. E deu, num ato falho, a confissão explícita do que está se armando no Brasil em termos de golpe